Porque se chamavam homem, também se chamavam sonhos. E sonhos não envelhecem. Minas Gerais, 300 anos. Século XVIII. O sistema escravista de Minas Gerais, no século XIX, foi o maior que existiu em toda a história do Brasil. Durante o século, a população de escravizados dessa província superou a de qualquer outra província brasileira. E foi nas Minas onde os escravizados eram uma mercadoria quase tão valiosa quanto o ouro, que os quilombos pareciam ter sido caprichosamente cultivados para complementar a natural da paisagem do nosso estado. Predominavam refúgios relativamente pequenos e nem por isso menos perigosos. Costumavam brotar nas proximidades dos núcleos urbanos. Havia quilombos instalados nas montanhas que cercavam a região de Vila Rica, como a de São Bartolomeu, ou da Casa Branca, estrategicamente posicionados no alto da serra do mesmo nome. Abrigos de quilombolas salteadores em quantidade suficiente para atormentar os viajantes que seguiam pelo caminho novo, bem como para comprometer as comunicações de Vila Rica com Mariana e com Arraial de Cachoeira do Campo. A introdução da cafeicultura em Minas Gerais ocorreu no início do século XIX e logo se transformou na principal atividade da província. A prosperidade trazida pelo café originou o primeiro surto de industrialização do estado. Dessa forma, as empresas que injetavam capital privado na região deram impulso para a criação de pequenas e microempresas nos setores alimentícios, textis e siderúrgicos. Quando a cafeicultura começou a adquirir peso na economia regional, o número de pessoas escravizadas estava em decadência. Os cafeicultores mineiros não tinham excedente de capital para trazer números imigrantes para o estado. Minas também foi o destino de imigrantes, embora em volume menor do que aquele que se dirigiu para outros estados brasileiros. Os italianos marcaram presença em nosso estado desde os finais do século XIX. A vinda deles está intimamente ligada à crise econômica, ao fim do tráfico negreiro, Lei Eusébio de Queiroz de 1850 e à abolição da escravatura, Lei Áurea 1888. Desde meados do século XIX, com a proibição da entrada de novos africanos escravizados, a carência de mão de obra que passou a se instalar no país fomentou o incentivo à vinda de um número cada vez maior de imigrantes europeus. Além disso, havia a fomentação de um plano influenciado pelo racismo que pairava entre a elite nacional de branquear o Brasil, trazendo imigrantes da Europa. Lembrando que o Cruzeiro Esporte Clube foi fundado já no século XX por desportistas da colônia italiana de Belo Horizonte, com o nome de Società Sportiva Palestra Itália. O Palestra Itália surgia como o representante da colônia italiana. Em Minas Gerais, os imigrantes se concentraram em apenas 3 regiões específicas, em Belo Horizonte, que havia sido recentemente inaugurada, no sul de Minas e na Zona da Mata, regiões que concentravam as plantações de café e possuíam também alguns núcleos coloniais. Assim, os estrangeiros trabalhando como assalariado ou colono tiveram algum significado no meio rural de Minas, apesar de terem pouca participação na industrialização nos interiores de Minas. Em BH, eles foram fundamentais na implantação de indústrias diversas. E diante de todas as novidades do século XIX, temos Belo Horizonte planejada para ser a nova capital do estado. A Praça da Liberdade foi projetada para abrigar o centro administrativo, com a construção das secretarias de Estado e do Palácio da Liberdade, sede e o símbolo do governo. Sua inauguração aconteceu em 1898 e tendo sido palco de importantes acontecimentos políticos que marcaram a história de Minas Gerais e do Brasil. O local se tornou, naturalmente, um dos principais cartões postais da cidade.